Bem-vindo ao portal EducaçãoNet, www.sebastianeducador.com.br. Nós vamos hoje apresentar uma nova linha de trabalho voltada à área da matemática. Vamos estar trabalhando hoje o conteúdo razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quando nós falamos aí em razões trigonométricas, nós lembramos de trigonometria. E a origem da palavra trigonometria, tri significa 3, gono, ângulos, metria, medidas. No caso, a trigonometria significa 3 medidas ou 3 ângulos, né, em relação às 3 medidas. Agora, o objetivo é nós trabalharmos as relações de medidas entre lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo. Agora, quando nós falamos em relações trigonométricas, é comum as pessoas relacionarem somente aos cálculos do seno, cosseno e tangente. E é o que nós vamos estar fazendo. Vamos estar trabalhando o seno, o cosseno e a tangente dentro de um triângulo retângulo. Agora, primeiramente, a questão aí do triângulo retângulo. Então, olha, um triângulo. Vamos observar que aqui ele apresenta o que nós chamamos de ângulo reto. O que é um ângulo reto? É o ângulo de 90 graus. Então, ele vai possuir 3 ângulos, sendo um desses ângulos de 90 graus. Então, aqui está o que nós chamamos de triângulo retângulo. Como sendo aí o triângulo, ele apresenta 3 lados. Agora, um lado nós chamamos de hipotenusa. O lado maior do triângulo é a hipotenusa. Os outros 2 lados nós chamamos de cateto. Então, um triângulo retângulo possui 3 lados. O maior é a hipotenusa e os outros 2 lados são chamados de catetos. Então, nós falamos que um triângulo retângulo é composto por 3 lados: a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos entender como é que nós vamos encontrar isso no triângulo retângulo. Então, nós temos primeiro aqui o triângulo retângulo. Supondo que nós tenhamos um ângulo A. O lado maior desse triângulo retângulo, nós chamamos ele de hipotenusa. Esse aqui é o lado maior, hipotenusa. O lado que fica à frente do ângulo é chamado de oposto. Olha, aqui nós temos o ângulo A. O lado que fica à frente é o cateto oposto. Para que você possa visualizar o cateto oposto, trace uma reta do ângulo que você tiver em direção, trace uma reta em direção do ângulo em direção ao lado do triângulo. Aí você terá o oposto. E o lado que sobra, nós chamamos ele de cateto adjacente. Então, hipotenusa, cateto oposto que fica à frente do ângulo, e o terceiro lado é o cateto adjacente. Agora, esses 3 lados, eles vão nos servir para calcularmos o seno, o cosseno e a tangente. Vamos ver aqui primeiro aqui o seno. Nós dizemos que o seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, a fórmula está aqui: seno. Seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. Vamos ver isso no triângulo retângulo. Vamos supor que eu tenha aqui o ângulo no lado B do triângulo. O lado maior é o lado A, que é a hipotenusa. Traçando uma reta do ângulo B, aqui na frente nós teríamos o quê? O cateto oposto, o lado que fica à frente do ângulo, cateto oposto. E abaixo nós teríamos o cateto adjacente. Então, com base em nossa fórmula no cálculo do seno, cateto oposto pela hipotenusa, nós vamos usar cateto oposto pela hipotenusa. Então, usando o lado oposto, que é B, pelo lado maior, que é a hipotenusa, nós teríamos que o seno do ângulo B é igual ao lado B dividido pelo lado A. Então, essa é a fórmula do seno, cateto oposto pela hipotenusa. O oposto é o que fica à frente do ângulo e o lado maior é a hipotenusa. Vamos falar do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto adjacente do triângulo retângulo dividido pelo valor da hipotenusa. Novamente,
Supondo aqui que eu tenha o ângulo no lado B, né? O ângulo B. O lado maior do triângulo é a hipotenusa. Traçando uma reta do ângulo, eu terei o cateto oposto que fica à frente. E o que sobrou é o cateto adjacente. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu terei o lado C sobre o lado A. Então, o cosseno C dividido por A. Vamos falar da tangente, também no triângulo retângulo. A tangente já é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós temos aqui o ângulo em B, a hipotenusa é o lado maior, o oposto é o que fica à frente do ângulo e o que sobra é o adjacente. Então, nós vamos estar usando essa fórmula, o lado oposto sobre o lado adjacente, sobre o cateto adjacente. Daí nós teremos que a tangente é igual o lado C dividido pelo lado B. C dividido por B. Agora, tudo isso que nós falamos, vamos ver na prática. Então, olha, vamos supor que nós tenhamos aqui o seguinte, olha. Determine o seno, cosseno e a tangente de um ângulo A num triângulo ABC abaixo. Então, inicialmente, eu teria o meu triângulo ABC, com medidas 12 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Inicialmente, vamos trabalhar aqui a ideia do seno. Então, lembrando que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando no triângulo, vamos identificar cada um. Inicialmente, nós falamos que o nosso ângulo era representando ao lado A. Então, a hipotenusa é o lado maior. Traçando uma reta do lado A, nós teremos o quê? Esse lado, que é o lado de 6 centímetros, que é o cateto oposto, porque é o lado que fica bem à frente do ângulo. Ele disse aqui que é o ângulo A. E o ângulo que sobrou é o cateto adjacente. Então, substituindo na fórmula, eu teria que o seno de A é igual ao cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é o lado maior, que é 12. Então, seno de A é igual a 6 sobre 12. Nós não vamos aqui fazer a divisão, porque o nosso objetivo inicialmente é somente mostrar a montagem da fórmula. Nesse caso aqui, você poderia simplificar, né, para deixar o valor um pouco menor. Já que trabalhamos o seno, vamos trabalhar o cosseno nessas medidas. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, se eu já tenho a hipotenusa, que é o lado maior, já tirei o oposto, o que me sobra é o adjacente. Então, o cateto adjacente será 8, a hipotenusa será 12. Então, na nossa fórmula, nós teremos que o cosseno do ângulo A é igual a 8 sobre 12. Então, daria para simplificar também, né? Mas nosso objetivo aqui é mostrar a fórmula, a utilização da fórmula. Em relação à tangente, nós teríamos o cateto oposto e o cateto adjacente. O oposto está aqui, 6 centímetros. O adjacente está aqui, 8 centímetros. Então, montando a fórmula, nós teríamos que a tangente do ângulo A seria 6 sobre 8. Então, aqui, o objetivo dessa simulação é mostrar a utilização da fórmula, montando a fórmula. Agora, vamos observar aqui uma situação, um problema, em que se fala o seguinte: um homem de 1,80, utilizando um transferidor, visualiza o topo de um prédio, tendo do ponto de vista um ângulo de 60 graus. Estando ele a 50 metros da base do prédio, qual seria a altura do prédio? Então, ó, o homem, utilizando um aparelho aí, um transferidor, ele visualiza o topo de um prédio. Então, nós temos essa simulação aqui, ó, o homem e o prédio. Agora, ele visualiza o topo do prédio. Então, nós podemos montar aí um triângulo, né?
um triângulo retângulo relacionado à visão dele. Agora, a informação nos dá um ângulo de 60 graus, que é o ângulo de visão dele. Ele fala que ele quer saber o seguinte: a altura do prédio, mas antes ele nos dá que ele está a 50 metros da base desse prédio. A distância dele até o prédio é de 50 metros. E ele quer achar a altura desse prédio. Vamos chamar a altura do prédio de x. Então, o que que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo. Antes de nós começarmos a resolução, nós temos que começar identificando os lados. Nós temos a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior, que é a visão dele até o topo do prédio. Quando nós traçamos a reta do ângulo do ângulo de 60 ao lado que está à frente, nós achamos o x. Então, o x vai ser o cateto oposto. É o lado que fica à frente do ângulo, é o lado oposto ao ângulo. E o 50 metros, ele vai corresponder ao cateto adjacente. Agora eu pergunto a vocês, com base nesse esquema de hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, qual das três fórmulas você usaria para resolver? Você usaria o seno, cosseno ou tangente? Eu pergunto, eu poderia usar o seno? Para o seno eu teria cateto oposto, está aqui, x. A hipotenusa, observe que a hipotenusa não tem valor, então eu não posso usar a hipotenusa. Então não pode ser o seno. Será que poderia ser o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Não tem hipotenusa, então não posso ser cateto adjacente. Será que eu poderia usar a tangente? Vamos ver? Olha, sim, a tangente nós poderíamos utilizar, porque a tangente ela necessita de um cateto oposto que está aqui, x, de um cateto adjacente que está aqui, 50 metros. Então, nós teríamos a seguinte relação, que a tangente do ângulo de 60 graus é igual o x no lugar do cateto oposto e o 50 no lugar do cateto adjacente. Então, a tangente de 60 é igual a x sobre 50. Agora, professor, e esse ângulo aqui? Esse ângulo de 60 graus, nós vamos encontrar ele lá naquela tabelinha das relações trigonométricas que o teu professor deve ter mostrado para vocês, que é aquela tabelinha que traz o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Esses três ângulos, que é a base das relações trigonométricas. E você tem que aprender essa tabela, seja para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro ano, para o vestibular, principalmente. Então você vai ter que lembrar que o seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que a tangente de 45 é 1. Que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E que a tangente de 60 é raiz de 3. Lembra lá da situação problema? Nós estávamos com a tangente de 60 graus. Então, qual que é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, nós pegamos a raiz de 3 e levamos lá para a fórmula da tangente. Então, nós temos aqui na situação problema, né? A tangente de 60, que nós vimos lá na tabelinha, é raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3, que é a tangente de 60, igual a x, que é o cateto oposto, e 50, que é o cateto adjacente. Agora, aqui nós temos uma pequena relação. Se de um lado eu tenho fração, do outro lado tem que ser fração também. Então, acrescento 1. Seguindo as regras das proporções, então nós vamos multiplicar cruzado. 1 vezes x, que dá x. 50 vezes raiz de 3, que vai dar 50 raiz de 3. Então, eu posso falar que x é 50 raiz de 3. Aonde x vai ser 50
vezes a raiz aproximada de 3. Vamos usar 1,7. É 1,71. Vamos usar 1,7. 50 vezes 1,7. Nós teremos aí a medida x como sendo 85 metros. Pergunto, essa é a altura do prédio? Achamos que x é 85, mas ainda não é a altura do prédio. Por quê? Vamos lembrar que na situação problema, o autor trouxe que o homem tem 1 metro de altura, 1,80 m de altura. Então, o ângulo de 60 é da visão dele. Então, nós temos que pegar o valor de x e somar ao valor de x a altura do homem, que é de 1,80 m. Então, quer dizer, o ângulo de 60 é dado da visão dele para cima e não para baixo. Então, nós não medimos do ângulo de visão para baixo. E o autor disse que ele é o de 1,80 m. Então, 85 mais 1,80, nós teremos a altura do prédio aí em 86 metros e 80 centímetros. Agora, eu queria só ressaltar uma situação. A questão da tabela trigonométrica. Lembra que eu falei que você tem que decorar essa tabela? Ela é muito necessária. Com essa tabela, nós podemos fazer as provas, nós podemos fazer concurso, vestibular. Agora, nós temos que decorar essa tabela. Lembra que eu falei que você tem que escrever ela? Não, não precisa. Eu aprendi com um colega meu de trabalho uma musiquinha em relação a essa tabela. Então, olha, vamos observar a tabelinha trigonométrica. Então, inicialmente, a nossa tabela ela é composta do ângulo de 30, 45 e 60. Nós temos o ângulo seno, cosseno e tangente. Agora, observe comigo a letra da música. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Mais uma vez? Então, a nossa tabela, 30, 45 e 60, seno, cosseno, tangente. A musiquinha seria 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Novamente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então aí você decora a tabelinha cantando a música, beleza? Então essa é a nossa proposta para o trabalho aí da trigonometria no triângulo retângulo. Depois eu vou estar postando uma lista de exercícios resolvidas e comentadas utilizando essa tabelinha, ok? Até a próxima. Portal Educação Net.